volta a falar das tarifas de Donald Trump e agora especificamente sobre essa alíquota de 50% aplicada ao Brasil. E quem ajuda a gente a tentar entender um pouquinho esse cenário é José Faria Júnior, que é CEO da Wagner Investimentos, que eu tenho o prazer de receber aqui no Fechamento de Mercado. Muito boa tarde, José. Como vai, Vitor? Boa tarde, tudo bem? Boa... Obrigado pelo convite. Não, obrigado a você por aceitá-lo, sempre um prazer. Boa tarde, eu não sei. Uma tarde realmente movimentada. Bastante. José, e agora, José? Bom, o Trump, ele surpreendeu em colocar uma tarifa bem alta, né? O Brasil parece estar com a tarifa mais alta nesse momento, né? São 50%. A princípio, a gente até imaginava alguma coisa mais perto de 30, já que ele estava falando em 10 mais 10, que seria 20 mais 10. É que ele colocou 10 para todo mundo a princípio. E 10 de recíproca e mais 10 que ele ameaçou os BRICS. Então a gente imaginou a princípio alguma coisa em torno de 30 vezes 50, o que é bastante. E nós já estávamos sofrendo aqui no Brasil um determinado problema, já que o nosso saldo comercial com a China, ele já vinha caindo. A China, ela está com a moeda muito desvalorizada, por exemplo, em relação ao euro, e as exportações chinesas para o mundo estão subindo e para os Estados Unidos estão caindo. Então, no caso do Brasil, a gente já vinha primeiro observando um aumento das importações chinesas, uma redução do saldo comercial Brasil e China e um aumento da concorrência dos produtos chineses com produtos brasileiros. Tanto que a última pesquisa PMI industrial já estava colocando aí uma dificuldade de exportação do Brasil. E um dos motivos a gente aqui da consultoria identificou como sendo uma maior competitividade da China devido à sua moeda desvalorizada. Então, o Brasil já estava perdendo saldo comercial com a China e perdendo o mercado. Agora vem aí mais uma, vamos falar, mais uma pancada, né? Que é a questão dos Estados Unidos. A gente tinha uma relação comercial mais ou menos equilibrada com os Estados Unidos em termos de exportação e importação. Agora, com esses 50%, fica realmente bastante complicado. Então, é mais um vento contrário aí para a nossa economia. Pois é, José, um cenário bastante tortuoso, ainda muito incerto. E eu estava aqui acompanhando os índices, José, né? O dólar futuro com vencimento para agosto desse ano, saltando 1,76, quase 77% aqui, chegando ao patamar de quase R$ 5,60. Hoje, a gente lembra, o dólar comercial tinha fechado em alta de 1,3%, não, 1,06% a R$ 5,50. Agora o dólar futuro para agosto de 2025 sendo negociado perto do patamar ali de 5,60. Qual é o cenário para a moeda norte-americana, pensando evidentemente em comparação com as principais moedas do mundo, mas principalmente pensando no comportamento do real, José? Então, Vitor, a gente aqui na consultoria, lá em fevereiro, março, alertava que o dólar deveria cair para 5,40. Ele acabou batendo 5,40. A gente já vinha fazendo alertas para os clientes nossos da possibilidade do dólar, pelo menos por enquanto, respeitar esse patamar e até ter alguma alta. Por quê? Em primeiro lugar, uma agenda macro muito complicada. A gente tem na semana que vem uma inflação americana CPI de junho, que deve vir um pouco mais alta em relação a maio. Você tem dados de venda do varejo americano. Você tem uma reunião do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu está muito desconfortável com a força do euro, chegou a bater 1,18. Isso joga a inflação deles para baixo e prejudica as exportações e todo o setor exportador europeu, sobretudo a Alemanha. Voltando ao que eu falei no primeiro bloco, a China está aumentando as exportações para a Europa. O yuan está no nível mais fraco em relação ao euro há quase, sei lá, 5, 10 anos, alguma coisa assim. Então, o Banco Central Europeu pode fazer um comunicado favorável a cortar juros e preocupado com a força do euro. E o mundo está numa exposição vendida em dólar extremamente elevada. É a maior dos últimos anos. E se você pega as cartas dos fundos brasileiros, eles estão totalmente vendidos em dólares. Então, o que a gente falava na consultoria nos últimos dias é a porta de saída é muito pequena. Qualquer coisa que aconteça, e poderia vir algo lá de fora, ou algo daqui de dentro, inclusive, né, só os fundos locais serem estopados no dólar, que pode ter um stop global ou só local.
global, a gente tem a questão do payroll mais forte, tem a questão da inflação que vai sair semana que vem, a questão do Banco Central Europeu, tarifas, e local, porque na semana que vem tem a questão da conciliação do IOF, tem uma votação na Câmara, provavelmente no dia 17, desculpa, no Congresso, que podem derrubar vetos do governo, inclusive um veto de 8 bilhões de reais das emendas, complicar mais ainda o fiscal. Dia 22 tem o relatório de avaliação de receita e despesa. Então, você tem muita notícia fiscal nos próximos dias, você tem muita notícia macro-americana, macro-europeia e todo mundo vendido em dólar. Então, a porta de saída é muito pequena, principalmente no mercado brasileiro. Vem essa notícia, o dólar sobe quase 15 centavos. Quer dizer, já está começando a pegar stop. Se esse stop continuar, isso aí pode subir um pouco mais. Então, é realmente. A posição técnica era muito desconfortável. A gente estava alertando os clientes sobre isso, não esperava 50% de tarifa, não é isso, mas poderia acontecer algum evento e esse evento ser altamente favorável, pelo menos para curto prazo, para o dólar dar uma subida. E é o que a gente está vendo. Zé, ia pensar agora, né, nesse comportamento da moeda norte-americana em relação ao real. A gente considera, né, tem que agora acompanhar exatamente a reação por parte, por exemplo, do Banco Central, né? E eu queria entender exatamente isso, José, as perspectivas do ponto de vista de um impacto inflacionário, de uma pressão inflacionária mais significativa a partir de uma apreciação da moeda norte-americana em relação ao real. Exato. Aí é o seguinte: no último relatório de política monetária divulgado na última quinta-feira de junho, tem aí uns 15 dias, 10 dias, o Banco Central trabalhava com o dólar a 5,60, dentro da paridade do poder de compra, ou seja, 5,60 sendo reajustado aos poucos aí, por, por taxa de juros. E a inflação chegaria na época das eleições no ano que vem em torno de 4% ao ano. Se o dólar caminhasse ou continuar caindo, ele pode cair até pelos nossos modelos, existe a possibilidade do dólar continuar caindo, e pelo nosso modelo aqui, ele pode aproximar de R$ 5. Então, suponha que o dólar continue caindo e vá para R$ 5. Esse dólar na eleição chega a 3. Na minha percepção, quanto mais o dólar cair, mais a inflação cair, mais volatilidade eleitoral a gente vai ter. Então, já era uma preocupação nossa isso acontecer. Então, em primeiro lugar, a gente imaginava que o 5,40 seria uma barreira bastante difícil de ser rompida. Se ele continuar caindo, a gente vai ter uma volatilidade eleitoral maior. Por enquanto, o 5,60 eu acho que não altera tanto a trajetória de inflação devido ao último relatório do Banco Central, porque estaria ainda dentro do que eles estão prevendo. Mas concorde comigo que se o dólar cai, a inflação cai, se o dólar fica estável, você vai ter mais problemas aí da inflação cair, além do que essa imposição de uma tarifa pode reduzir as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Exportações essas que chegaram a 40 bi de dólares o ano passado, é um volume bem significativo. Então a gente não sabe ainda que tipo de problema no setor real, né, da economia vai acontecer. Isso a gente não sabe dizer, a gente só está vendo primeiro ações caírem, dólar subir, taxa de juros subir, que é uma reação do mercado financeiro. Que tipo de reação da economia real a gente ainda não sabe. Por hora, 5,60, dentro do relatório de política monetária do Banco Central, não afeta muito a dinâmica de inflação, mas certamente não é uma boa notícia para a inflação, não. Pois é, e pensando nesse cenário em que o comércio com os Estados Unidos, né, principalmente de insumos agrícolas, ele fica praticamente fica restrito, né, se não censurado, minimamente restrito. A gente pensar no dólar, né, no câmbio, nosso câmbio no real, desapreciado, né, pensando exatamente num nível, numa taxa de câmbio mais elevada aqui no Brasil. Como é que fica o cenário para as nossas exportações, pensando, é evidente também, nessa possibilidade de uma maior gama, né, de o Brasil buscar uma maior gama de parceiros ou até mesmo estreitar laços comerciais com outras nações, como o caso da Europa, por exemplo, José? Bom, o que me preocupa é um pouco o que eu estava até voltando ao primeiro bloco que eu falei, é que a China está exatamente atuando dessa forma.
A China desvalorizou bastante o yuan, sobretudo contra o euro, e está ganhando mercado. A China, apesar de ter reduzido as suas exportações para os Estados Unidos, as suas exportações estão subindo, porque está ganhando o mercado de outros. Então, o Brasil está sofrendo uma concorrência já com a China, inclusive no nosso saldo comercial sendo reduzido. E você provavelmente não vai ser nada fácil tentar ganhar mercado, né? E agora a gente deve ter uma redução das exportações e provavelmente um saldo de balança comercial no final da história mais baixo. Lembrando que o conta corrente do Brasil, quando a gente compara tanto o conta corrente quanto o investimento externo, ele tinha piorado sensivelmente nos últimos 1 ano e meio, tinha aí um belo superávit, hoje está bem equilibrado, a gente pode começar a observar uma dificuldade do Brasil financiar suas contas externas, que por enquanto elas estão, que eram muito superavitárias quando você compara o conta corrente com o investimento, essas contas ficaram muito apertadas e eventualmente podem até ficar levemente deficitárias. Então, eu não acho que é tão fácil você ganhar mercado com a concorrência chinesa aumentando. E quem tende a sofrer também, o agro vai reclamar, porque a gente tem muita exportação de carne, além disso tem também questão de Embraer, quer dizer, vai ter muita pressão para tentar amenizar as tarifas, mas quem lê o comunicado, observa que no comunicado, na verdade o Trump tem duas linhas aqui de ataque ao Brasil, vamos falar assim. Primeiro, pedindo alguma coisa em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Está escrito em letras garrafais isso. E a outra, ele falou que essa questão de querer desafiar o dólar, ele impor uma tarifa nos BRICS de 10%. Então, não é uma questão apenas comercial. Essa tarifa ela tem uma pressão política. E isso aí é uma coisa muito difícil de resolver. José, eu vou querer voltar nesse assunto com você, exatamente para a gente detalhar esses dados, mas eu te peço uma licencinha rápida para a gente ir ao vivo ao Washington, atrás de mais informações sobre essa tarifa de 50% que foi anunciada pelo presidente Donald Trump, com foco aqui no Brasil. Quem chega ao vivo, direto de Washington, é a nossa repórter, nossa correspondente Mariana Janjá. Mari, e aí? Boa noite. Oi, Vitor, boa noite a todos. Vitor, que dia aqui na Casa Branca. A gente acompanhou primeiro o almoço de Donald Trump com os líderes africanos, o almoço em que ele fez uma ameaça, contra o Brasil, disse que anunciaria ou no final da tarde ou amanhã tarifas contra o Brasil, disse que o Brasil não estava tratando bem os Estados Unidos. E aí, agora há pouco, a gente teve a notícia dessa carta do governo americano para o Brasil, ou seja, a carta já estava pronta, Trump falando ali no almoço sobre pensando em avisar o Brasil, tarifar o Brasil hoje à tarde ou amanhã, sendo que depois de poucas horas só já mandou a carta. Me lembrou até, Vitor, o dia em que o Trump estava aqui falando que não sabia se ia atacar o Irã ou não, e aí 2 dias depois a gente teve a notícia do ataque, ou seja, aquelas decisões que já estão prontas na cabeça de Trump, mas que ele fala ali, resolve falar, fala que não sabe muito bem o que vai fazer, faz uma ameaça e aí vem a decisão que já claramente estava tomada há bastante tempo. Então provavelmente foi o caso agora, isso pelo que eu acompanho das movimentações aqui de Trump na Casa Branca, do modus operandi de Donald Trump. Nessa carta, então, ele promete taxar os produtos importados do Brasil em 50% a partir do dia 1º de agosto. É um patamar elevadíssimo, Vitor. Trump mandou cartas aqui hoje para diversos países informando valores de tarifas que eram de 20%, 30%, 35%. Ninguém chegou a 50%, só o Brasil. E ele fala nessa carta, ele dá alguns motivos, fala sobre uma balança comercial com o Brasil, problemas na balança comercial com o Brasil. Na verdade, o Brasil importa mais do que exporta aqui para os Estados Unidos, e isso não era um problema, não incomodava o presidente Donald Trump. Lá atrás, quando ele anunciou no dia da libertação, Liberation Day, quando ele chamou toda a imprensa aqui para a Casa Branca para anunciar as tarifas que ele chama de recíprocas para outros países, Ou seja, naquela época, o Brasil foi um dos países menos taxados. E agora vira um problema. Existe um problema na balança comercial entre Estados Unidos e Brasil.
Aí ele cita outros motivos, ele fala sobre perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele faz ali algumas referências indiretas à questão, às ordens do ministro Alexandre de Moraes contra usuários de redes sociais de plataformas americanas, ou seja, indicando, Vitor, que isso não é sobre economia, isso é sobre a forma como Donald Trump está vendo o Brasil nesse momento, porque a balança comercial não era um grande problema para Trump, aliás, na prática não é, mas não era visto por Trump como um problema lá atrás, quando ele taxou o Brasil em 10%, né, na época do Liberation Day, do Dia da Libertação. E agora, depois de vários desdobramentos, em meio à polêmica do BRICS, críticas ao BRICS, comentários do presidente Lula, Donald Trump agora tem o Brasil como foco e leva as tarifas lá para cima, parece tratando o Brasil quase da mesma forma que tratou a China, né, com as tarifas de 50%. Então, é Trump usando um mecanismo que é de economia, uma ferramenta que é econômica, que é a questão das tarifas, para resolver problemas, na visão dele, que nada tem a ver com a economia. E isso não é novo de Donald Trump também. Ele costuma fazer isso. Até quando ameaçou o tarifaço contra a China, por exemplo, Trump alegou que estava fazendo isso por questões de segurança, para impedir a entrada de fentanil nos Estados Unidos. Ou seja, você usa um mecanismo que é econômico para resolver algo que é uma questão de segurança, né? Naquele caso, problemas que não têm a ver com a economia, e é isso que Trump parece fazer mais uma vez. Tanto que chama a atenção, pelo pouco que eu consegui acompanhar, Vitor, de repercussão nos jornais americanos, justamente isso, como Trump tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele trata os aliados, aqueles que estão ideologicamente alinhados com ele, mais do que a questão das tarifas em si. E é importante a gente, só para voltar para a carta, então, para fechar, destacar aqui, então, a ameaça, né, porque por enquanto é uma ameaça, é de taxar os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. Aí Trump passa por motivos para isso e termina a carta deixando claro que está aberto para um acordo, dizendo que essas tarifas podem subir ou descer dependendo da reação do Brasil. E isso é clássico de Donald Trump, tática de negociação, de jogar lá para cima, fazer uma ameaça arriscada, ousada, e aí conseguir fazer algum tipo de acordo a partir disso, a partir de uma concessão que pode ser grande ou pode nem ser tão grande assim, mas qualquer coisa que já seja suficiente para que ele olhe e diga, bom, vou fechar um acordo aqui, e sai dizendo ser um bom negociador. Então essa é a tática que Donald Trump costuma usar nas negociações com outros países e parece estar disposto a fazer isso de novo com o Brasil. Se vai ser o caso mesmo ou não, a gente ainda não sabe, vai depender muito da reação do governo brasileiro, vai depender também do quão irritado de fato Donald Trump está com o Brasil nesse momento, do quão disposto ele está a perseguir essa briga nesse momento, Vitor. Argumentos políticos e também argumentos falsos, né, Mari? Porque como a gente tratava anteriormente, Donald Trump cita um déficit para os Estados Unidos nas relações comerciais com o Brasil que não existe. Muito obrigado pelas suas informações e leituras, Mariana Janjá, falando ao vivo da Casa Branca em Washington. Voltamos a conversar com José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos, a quem eu peço desculpas pela indelicadeza para chamar a Mariana Janjá ao vivo de Washington. Eu queria pegar um gancho, José, em algo que ela tratava ali, que era exatamente sobre esse componente político por trás dessa alíquota de 50% aplicada contra o Brasil. Isso porque o Brasil é um país mais relevante do ponto de vista de volume, é um país com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial e essa alíquota ela chama muito a atenção, porque só trazendo algumas das alíquotas anunciadas hoje por Donald Trump mais cedo, 30% para a Argélia, para o Iraque, para a Líbia e para a Sri Lanka, 25% para Brunei e Moldávia, 20% para as Filipinas. Anteriormente, Donald Trump tinha anunciado tarifas de 30% para a África do Sul, 35% para Bangladesh, 36% para o Camboja, mesmo sendo, não tendo uma justificativa técnica plausível, são alíquotas abaixo das aplicadas ao Brasil. De novo, o que a gente pode agora desenhar desse cenário, desse tarifaço amplo e restrito por parte de Donald Trump, pensando, é evidente, no nível de importância de cada um desses países, tanto do ponto de vista do fluxo de comércio, do volume de comércio mundial, quanto também para os impactos tanto aqui dentro do Brasil, agora com essa tarifa de 50%, quanto também, José, para a economia norte-americana. Desculpa, mas eu não consegui ouvir seu áudio, Vitor.
Tá entrando aqui um outro áudio aqui Você, para mim. você me escuta agora, não? Tá com algum problema técnico. Entrou um outro áudio aqui. A gente vai tentar resolver essa comunicação com José Faria Júnior enquanto, né, tratava exatamente sobre esse volume completamente inexplicável de tarifa aplicada por Donald Trump contra o Brasil de 50%, inexplicável do ponto de vista técnico, não do ponto de vista político. De novo, a gente acompanhou essa escalada das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos a partir dessa recepção, desse papel de anfitrião do Brasil aos líderes da cúpula do BRICS, quando houve esse tensionamento e essa ameaça por parte de Donald Trump de aplicar uma alíquota de 10% acima dessa alíquota já existente, essa alíquota base, de 10% determinada pelos Estados Unidos, enquanto perdurasse essa trégua, né, daqueles números que a gente tinha acompanhado em abril, né, serem publicados e anunciados em abril. Vou voltar aqui com o José Faria Júnior, exatamente para completar essa questão, porque esses patamares, José, eu explicava, né, trazia alguns dos países atingidos por essas tarifas, enquanto a gente teve esse problema de comunicação, que a questão é a seguinte: Bangladesh taxado em 35%, Camboja em 36%, Laos em 40%, mais cedo houve anúncio de 30% para Argélia, Líbia e Sri Lanka, 25% para Brunei e Moldávia, 20% para as Filipinas. São economias que, do ponto de vista né, de volume de comércio com os Estados Unidos, têm menos relevância do que o Brasil. E aí vem o Brasil e é taxado em 50%. Eu queria, né, que a gente levantasse exatamente algumas respostas. Primeiro, a esse nível de alíquota. E segundo, foi aí que eu entrei com a pergunta, os impactos tanto para a economia norte-americana quanto para o fluxo de comércio global, aí pensando nessas economias que têm menos relevância do ponto de vista de fluxo, quanto também aqui para o Brasil. O Brasil é mais ou menos 2% das importações americanas. Então, tem alguns setores que são mais relevantes, mas no final, né, o Brasil é pequeno, né, é um parceiro comercial pequeno para os Estados Unidos, né? Eles são muito mais China, México, Canadá, Japão e Coreia do Sul e União Europeia são muito mais relevantes. A participação do Brasil ela é muito pequena, então acho que o Trump não está muito preocupado com isso. Com relação aos Estados Unidos também, lembre-se que a gente tem falado na CNN de uma forma constante, né, toda vez que tem oportunidade, de que as tarifas não deveriam gerar inflação americana, em que pese o dado do mês de junho deva vir um pouco mais alto. Mas a gente não está observando a inflação americana, os próprios membros do Fed estão falando isso, e está deixando o Trump tranquilo. Lembrando que agora, com a aprovação daquele pacote OBA, a inflação americana deve ficar mais resiliente, até subir um pouco, que é o pacote de gasto. Mas a explicação que te deu anteriormente, que tarifa é um aumento de imposto, isso prejudica o produto americano, isso aí tende a ser deflacionário, é o que está acontecendo. Então, eu não acho que seja muito problemático para os Estados Unidos. É um problema muito maior para nós. Em termos de participação das exportações americanas do Brasil, a gente exporta em torno de 40 bi por ano, de 360 bi, quer dizer, não é um volume baixo, é 12%. E a gente não sabe ainda que tipo de sofrimento a economia real nossa vai ter. O que dá para dizer é o seguinte: se o dólar amanhã romper essa máxima de hoje, se o juro amanhã 29, 28, 31 também romper a máxima de hoje, pelo nosso modelo, o mercado tende a piorar mais, a ficar muito nervoso. O dólar voltou a 5,60, que foi exatamente aquele nível que desde mais ou menos março ele batia e subia, né? O dólar batia 5,60, subia, batia, subia, até que um dia ele rompeu 5,60 e caiu. E hoje bateu praticamente lá de novo. Então, se ele conseguir voltar acima disso, vai nos preocupar, porque toda essa dinâmica de queda aí dos últimos 30 dias vai embora. Tem alguns efeitos inflacionários aqui, mas a economia real que mais nos preocupa, que tipo de impacto que a gente vai ter, porque me parece que não vai ser nada fácil negociar essa tarifa, né? Como vocês mesmos acabaram de mostrar, a gente falou um pouco também, tinha até esquecido, da questão das redes sociais, né? Que o Trump também comentou sobre
essas questões das redes. Então, você tem a questão do ex-presidente Bolsonaro, você tem a questão das redes sociais, você tem a questão do desafio ao dólar que o BRICS está querendo desafiar. Então, tem questões políticas aí no meio que, para negociar isso, olha, vai ser bem complicado. Então, Talvez até impossível, né, José? talvez. Porque a gente vai, como é que o governo brasileiro, né, o diplomata do Itamaraty, o chefe da diplomacia brasileira, né, o ministro Carlos Vieira, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, como é que eles vão colocar na mesa uma alternativa, por exemplo, que envolva uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Teoricamente, né? O Brasil não pode levar uma decisão envolvendo o Rumble que parta do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, esses aspectos não tarifários que também são citados por Donald Trump, alguns deles não são nem negociáveis. Não são. O máximo que poderia ser negociável é algum tipo de acordo de reduzir alguma tarifa para os Estados Unidos, de produto americano, de recuar no discurso do dólar em relação ao BRICS. Isso aí seria uma questão do executivo brasileiro poder fazer, vamos dizer assim. Mas a questão que está ligado à rede social ou ao processo do ex-presidente Bolsonaro não tem nada para se fazer, que é uma decisão que cabe ao Judiciário, ao Supremo, e isso não é negociável, né? O Supremo ele é autônomo para tomar essa decisão. Então, isso dificulta demais algum tipo de negociação e redução de tarifa. Não vai ser nada fácil conseguir algo. E mais cedo, né, se não me falha a memória aqui, o Brasil até chamou o representante do Brasil, o embaixador, para poder conversar, que já está esgarçando a relação, o que não é uma coisa muito boa. Então, como que vai ser essa negociação daqui para frente, o quanto a gente vai conseguir reduzir, é difícil falar algo agora. Mas a minha maior preocupação é com relação ao setor real da economia, porque, bem ou mal, são 40 bilhões de dólares de exportação, que dá alguma coisa em torno de 220 bilhões de reais, mais ou menos isso, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, o quanto que vai se perder mercado e, consequentemente, trazer impacto, não necessariamente de inflação, mas de algum tipo de emprego. Quer dizer, isso, o que tipo de impacto que a gente vai sofrer, que no momento é difícil assim rapidamente estimar. Mas a minha maior preocupação hoje é algum impacto negativo em economia real. Pois é, né, Em José? termos, Por favor. não, só, em termos de ativo, né, como eu falei antes, se romper as máximas de hoje, de julho, 28 a 31 o dólar, isso aí dá uma outra pernada para cima, tá? Não, pois é, a gente tem que acompanhar agora o comportamento dos mercados e também a permanência ou não dessa alíquota, né, de 50%, a capacidade dos nossos negociadores de atingirem, de atenderem algum tipo de demanda dos Estados Unidos que não seja jurídica, que não caiba ao Supremo Tribunal Federal, e a gente vai continuar acompanhando todos os impactos no mercado e conta com a ajuda de José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, estou à disposição. Um abraço.